Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o MOL 11, fundo de shopping centers aí da Genial. E vamos lá, vamos ver como é que ele tá. Mais um mês acompanhando. A cota tá querendo chegar no patrimonial, se eu não me engano, no dia que eu tô gravando tá 116, 117 reais. Tá caminhando, né? Nos últimos meses eles deram um up na distribuição e isso cheira ao quê? Emissão, né? Então, claro, né, ainda está longe para conseguir emitir, mas já são indícios que está no plano dele, né? Tem 1.1 bi, pagou 80 cents. Aqui um resumo ao geral. Vamos só na distribuição primeiro, só para a gente conversar sobre esse assunto, já que eu já abri o vídeo falando disso, porque eu acho que é um assunto relevante. Esse fundo vinha pagando aí um patamar de 78 centavos, né? E levou para 80. É um pequeno aumento? Sim, é um pequeno aumento. É bem pequenininho. Só que você tem que ver o seguinte, ele vem consumindo resultados acumulados, olha só. No mês de maio, de abril para maio, gastou 1 centavo de reserva, depois gastou 4, depois gastou 7, e assim, é um consumo da reserva que ele tem. Então, assim, quem sabe, né, não é um movimento pensando numa emissão futura e tudo, né? Geralmente, quando os fundos aumentam a distribuição assim, você já pode ver que tem algo acontecendo e tal. São indícios, né? Pequenos indícios que a gente vai pescando com o tempo. Porque uma coisa é o fundo elevar o patamar de distribuição, sendo que ele está acumulando reserva. Imagina, se fosse o cenário ali da distribuição, ele tivesse lá mês a mês aumentando a reserva e tal, nem que seja 1 centavo, o cara, pô, vai aumentar, porque tá aumentando demais a reserva, melhor a gente aumentar o patamar, mas nesse caso, enfim, é assim, é a minha visão para isso, né? O fundo teve um resultado no mês de 73 centavos, o acumulado tem 42, e a gente vai ver aí alguns dados e tudo. O fundo tá meio paradão, né? Bem típico de meio de ano, né? Tudo meio assim e tal. E a gente consegue ver alguns indicadores, ó, as vendas, tivemos um crescimento de 16,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. Se a gente considerar apenas os mesmos ativos, o crescimento sai para 9,3%. Então, resumindo, né, esses ativos, querendo ou não, agregaram bastante. E se a gente falar de venda por metro quadrado, crescimento de 5% em relação ao ano anterior, nos mesmos ativos, 7,1%. Então, qual é a leitura? Que os ativos que entraram diminuíram as vendas por metro quadrado, sendo que as vendas totais aumentaram, né? Inevitavelmente vai aumentar. Mas as vendas por metro quadrado teve uma pequena redução aí, né? O NOI, um crescimento de 6,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior e uma queda de 1,7% se considerar apenas os mesmos ativos. Se for o NOI metro quadrado, que fica até melhor para a gente fazer essa comparação, teve uma queda de 2,6% em relação ao ano anterior e os mesmos ativos uma queda de 2,5%. Então, assim, cara, praticamente pau a pau, empatado, né? Não teve muita diferença. A vacância segue num patamar sob controle de 5%. Nessas análises eles desconsideram o Parque Sul, porque ele está em fase de maturação. Se você botar ele aí, cara, bagunça os números tudo, vai jogar os números tudo para cima, vai inflar tudo, né? E a gente vê aí que o fundo com essa distribuição, né, teve um resultado bem abaixo do que foi distribuído, e a gente fica acompanhando. Aí teve alguns eventos e tal, né? Nesses eventos acabam movimentando os ativos. Aqui a gente vê, né, no mês, né, gerou 7,3, pagou 80. No ano de 23, a gente consegue ver que gerou 5,62, pagou 5,50. Então, assim, pelo menos no ano, né, lá no primeiro semestre, teve uma geração um pouco mais forte, e aí pode ser também um dos motivos do fundo estar entregando reservas para equacionar um pouco mais e tal, a distribuição dentro do ano inteiro. Mas, de toda forma, eu fico bem de olho quanto a isso. A gente fica acompanhando todos os passos e tal. Seria bom esse fundo conseguir fazer a emissão, né? O passivo dele já está bem sob controle, a gente vai ver isso aqui. Vamos até falar de passivo, já que estamos falando de cascalho. Né? O passivo dele hoje, galera, tá bem sob controle. Ela é uma caixa de 16% e tal. E não é uma dívida cara, uma dívida bem ok. E quem sabe, né? Ele não consegue chegar e num futuro uma possível emissão, não consegue liquidar essa primeira aqui de 34 milhões. Pô, se fazer o fundo tem 1,1 bi, faz uma ofertinha de 300 milhões de reais, uma oferta pequena, não precisa ser nada muito grande, 300, 400 milhões de reais, o que é você reservar
35 milhões para quitar essa primeira alavancagem aqui. Não é nada, né? Tipo, é troco, é dinheiro, é muito troco. Então, às vezes vale a pena, galera. Aí você pode falar assim, pô, mas só isso não vai resolver nada e tal. Mas é um movimento interessante. Minha opinião, quando a gente fala de alavancagem, galera, o fundo alavancado, toda oferta que ele fizer, alguma parte do dinheiro ele tem que reservar para dívida. Minha opinião é isso. Alguma parte do dinheiro ele tem que reservar para endereçar. Então, como eu falei, uma oferta de 300 milhões, o que custa você pegar 35 milhões? Não é nada. Né? Do boa é 10%, mas não é nada. Para chegar e se livrar dessa aqui. Porque aí, no futuro, né, faz uma oferta de 300 milhões, o fundo vai para quase 1,5 bi, a próxima oferta já vai ter que ser uma oferta na casa de 500 milhões, para ser algo relevante para dentro do fundo. Pelo menos isso, né? Para falar de oferta grande. Aí você pega, imagina, aí você faz uma próxima oferta de 500 milhões, aí você vai e separa aí, sei lá, 66 milhões para amortizar esse saldo e diminuir ele para 100. Vocês entenderam? Então, tipo assim, o fundo alavancado, é bom o gestor estar sempre com a cabeça de, opa, vamos endereçar isso aqui, vamos cuidar disso aqui, vamos nos livrar disso aqui. Às vezes não vai valer a pena se livrar da alavancagem, mas às vezes vale a pena você pegar esse dinheiro parado em caixa e tal, para conseguir pagar essas dívidas. Mas nunca dá para o gestor colocar o carro na frente dos bois e simplesmente tipo, vambora e tal, e não preocupar com isso. Não, ele tem que sempre estar ali. A alavancagem sempre tem que ser algo que está na discussão. Tem um ponto legal, galera. A gente vê a oferta do LVBI. O primeiro ponto da destinação dos recursos é liquidar a alavancagem. Então vocês conseguem ver? Né? As boas gestoras pensam dessa forma. E eu acho que faz total sentido esse tipo de movimento. Enfim, a gente consegue ver o NY aqui por ativo, né? Bem divididinho, a gente vai acompanhando. As duas últimas compras, né, foi o Campinas, que é esse aqui de 7%, e o Madureira. E eu tô curioso para ver quais são os próximos passos, o que ele vai comprar e tal. A gente tem que ficar acompanhando. Aqui é a questão do resultado acumulado, que a gente já comentou, né? Já falamos sobre isso. A gente fica de olho, acompanhando os próximos passos. A liquidez ele é boa, tem que falar. A cota vem reagindo bem aí nos últimos meses. Essa rentabilidade, eu vou nem ficar entrando nisso, mas enfim, bate tudo aí que você colocar. Aqui os shoppings que ele tem, os mais variados. Tem shopping que ele tem uma participação pequenininha, né? 6%, 8% e tal. E isso, galera, até que assim, eu prefiro que seja majoritário nos ativos. Mas isso, para uma emissão pequena, é algo até bom, porque, imagina, ele comprou aqui o Tacarona em Recife, 6%, pagou 42 milhões de reais. Para ele comprar mais 6%, é mais 42, então não é um volume muito grande que ele precisa emitir para ele conseguir, dentro do próprio portfólio, comprar algumas coisas. Por exemplo, o Taboão da Serra aqui, que é um ativo na casa de 500 milhões de reais, mais ou menos, um pouquinho mais, né, quase 600 milhões de reais. Pô, se ele faz uma emissãozinha lá de 300 e tal, pô, compra mais 100 e tal. Claro, tem que ver se na outra parte vai querer vender, mas vocês estão entendendo, né? Isso dá essa flexibilidade para ele. Claro, o ideal é ele ir comprando novos ativos e seguir o perfil que ele fez, por exemplo, no Madureira, de comprar 100%. Na minha opinião, o melhor caminho, né, é comprar ativos um pouco menores, né, ativos aí de um valor um pouquinho mais baixo, mas comprar eles 100% do que ficar comprando ativo, enfim, 6% de um shopping, 8% do outro. Eu acho muito pouco, né? Acaba que você não tá, de fato, você não tá administrando o shopping, você tá brincando de participação, né? Você não tem o controle, você tá né, surfando a onda. Para onde o majoritário for, você vai. E aí, se o majoritário te colocar numa enrascada, você foi, né? Então é tipo assim, eu prefiro que os fundos de shopping. Claro, shopping, galera, é difícil fazer isso, porque, por exemplo, olha só o Maceió. Não, o Maceió não. Vamos pegar aqui. Olha aqui deixa eu pegar um ativo aqui. Olha aqui o Campinas, por exemplo, tem outros fundos que comprou. Pô, o valor dele é para lá de 400 milhões de reais. Então, se você pensar, para ele comprar tudo, é muito, né? É muito, é uma participação gigantesca dentro do fundo. Então, é um problema dos fundos de shopping como um todo. Eles precisam ganhar tração para conseguir comprar os ativos 100%, né? É algo que vai demandar ainda tempo. Os fundos vão ter que começar a ter tipo, fundo de mais de 3 bi, 4 bi. Cair, pô, você é um fundo de 4 bi. Você vai fazer uma emissão, você vai fazer uma emissão de quanto? De 500 milhões? Porra, não dá. Você vai ter que fazer uma emissão de 2 bilhões. Aí você já consegue chegar num player e falar, meu irmão, eu quero o shopping inteiro. Ah, quanto que é? 500 milhões? Manda.
Ah, quanto é que é isso aqui? 500 milhões, bum, bum, bum. Vai lá e compra 3 shoppings de 500 milhões e tal. Então, assim, eu vejo que os shoppings, num futuro, os fundos de shopping, eu vejo que eles podem vir a decolar melhor, né? Fora possíveis, já falei isso com vocês no outro vídeo, possíveis entradas em desenvolvimento, porque como é que você vai desenvolver hoje? Por exemplo, vamos pegar aqui o próprio Madureira, vai. Madureira não é o melhor exemplo, porque é um shopping não tão muito grande, tá? Vamos pegar um shopping grande aqui, ó. Pegar o Maceió, que é um shopping de uns 340 milhões de reais, tá um pouquinho mais que isso. Como é que o fundo vai desenvolver um ativo desse tamanho com o fundo tem 1 bi? Como é que você vai pegar 30% do seu fundo e vai colocar em desenvolvimento? Não tem jeito, né? Então você precisa do seu fundo, tem que ter aí uns 3 bi e meio para você conseguir entrar no desenvolvimento de 300 milhões de reais e o cotista não ficar incomodado com a queda na distribuição. Então é algo que vai demorar ainda um tempinho, mas o potencial de ganho é absurdo para o futuro. Vamos ver, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Isso demora ainda, né, galera? O que a gente vê, as aplicações e tal, o ponto ficar esperto, esse fundo não tem uma liquidez tão assim, né? Então ele tem essas dívidas todas que a gente viu aqui, ó. Essas dívidas têm um pagamento, tem um fluxo de amortização. A gente pode até depois pegar, num próximo vídeo eu faço isso, pegar esses IFs e olhar, né? Posso fazer até agora, galera, só um minuto, deixa eu fazer que eu vou pausar o vídeo e eu já vou. Pronto, já abri aqui e a gente pode trocar uma ideia. Então vamos lá. Eu peguei o maiorzão aqui, só pra gente ter uma ideia, 166 milhões de reais. Contando que o site da securitizadora esteja atualizado, viu, galera? Porque eu também não boto a mão no fogo para esses sites de securitizadora, porque sabe como é que é? Vou fazer uma média, conta de padaria, viu, galera? Para facilitar. Ó, no primeiro momento, ele vai pagar de amortização R$ 4,60 por unidade do CRI. São 160 mil. Então, multiplica aí vezes 5, vai. 5 vezes 160, estamos falando de 800 mil de amortização nesse primeiro momento, né? E hoje o fundo conta com 23 milhões. Então vamos lá, vou fazer aqui. Claro que esse saldo ele vai crescendo com o tempo, mas nós estamos falando de 28 meses. Aí você pode jogar para baixo, porque como o saldo vai crescendo, joga aí 20 meses. Então o fundo tem mais 2 anos de caixa para bancar aí essa alavancagem. Então, a gente vai acompanhar. Inevitavelmente, ele vai ter que fazer uma emissão em algum momento, né? Então, esse é um ponto interessante. E aí é fácil de vocês fazerem isso, viu, galera? Esse tipo de estudo. É só você vir aqui, ó, securitizadora OP, aí você vai, copia esse códigozinho aqui. Vamos até ver o outro aqui. Aí você entra na securitizadora, algumas tem que fazer login, outras não. Aí você dá o Ctrl V, aí tem aqui, ó, a emissão. Aí vai carregar e tal. Aí ele explica a estrutura, como é que funciona. Aí tá aqui, né, o zoom bem ruim, mas só você olhar por aqui nessa tabelinha, ó. Então você consegue ver, ó, status, liquidado, não iniciado. Aí aqui tem os juros e a amortização. Então aqui, ó, começa as amortizações dele lá no ano que vem. E aí você pode pegar do ano inteiro, ó. Começa em 2,78, termina em 2,94. Faz o cálculo vezes 3 que fica mais fácil. Então, né, para facilitar a sua vida. São 100 mil vezes 3, 300 por mês que ele tem que pagar. Então estamos falando aí de 3 milhões e 600 no ano que vem desse primeiro. Então você já consegue fazer, ó, 300 do primeiro, 800 do segundo, estamos falando aí de 1 milhão e pouquinho de 1 milhão e 100 de amortização. O fundo tem 23, aí você joga para baixo 20 meses. Grosso modo, cálculo de padaria. Ah, eu quero fazer até a vírgula. Cara, aí você faz, joga na planilha e tal, mas não vejo necessidade. Então, esse é o ponto. Inevitavelmente, uma hora ele vai ter que emitir. E aí ele tem que endereçar isso aqui, né? Ele tem que endereçar essas dívidas e a gente fica acompanhando, né? Galera, mas isso aí, tipo assim, tá bem sob controle e tal. Ele pode emitir, ele pode pegar uma participação de um desses ativos que ele tem aqui. Por exemplo, esse Tacaruna, vende o Tacaruna, 42 milhões de reais, bota esse dinheiro para dentro, esses 42 milhões de reais para dentro, liquida essa daqui e ainda vai sobrar 6, 7 milhões de reais que, junto com o que ele tem aqui, tranquilão, né? Então, assim, vamos ficar de olho, vamos acompanhar. Mas eu imagino que em algum momento esse fundo vai fazer a emissão, ainda não está tão claro, a cota não está tão próxima, mas esse aumento da distribuição, conforme eu falei com vocês, deixou a coisa meio assim.
Indicadores aqui, vendas metro quadrado, ele bom que ele colocou, né, desde 19, cara, lindo isso aqui. Podia colocar isso aqui pra mim, esse gráfico de vendas metro quadrado, tem que ser desde o início do fundo, galera. Tem que ter um histórico inteirinho pra gente ver. Porque olha só, muita gente fala, né, shopping não precisa, a pandemia já foi, já tá recuperado. Olha, tá sim, tá recuperado, sim. Puxa a inflação do período, tá muito abaixo ainda, né, galera? Tá muito abaixo. O NOI também, tá até abaixo do ano passado. Crescimento e tudo mais, same-store sales, same-store rent, aquela coisa toda. Resumo dos ativos, a gente vai ver aí, né, alguns indo melhor do que o ano passado, outros nem tanto. A gente vê aqui, ó, sempre vendas NOI, same-store sale, same-store rent, nessa ordem para ficar fácil. Então 9% superior, 18% superior, 6% superior, 12% superior aí, tá indo bem. Tacaruna, 7% superior, 4% superior, same-store sale 5, same-store rent 3. Suzano, 8% superior, o NOI 2% inferior. Por que o NOI foi abaixo, galera? O que pode ser? Algum gasto que ele teve não recorrente a mais e tal, né? Porque se você olhar, pô, ele vendeu mais do que o ano passado. Por que não gerou mais receita no final das contas? Algum gasto que ele teve a mais e tal, alguma coisa que pode acontecer assim. Tá bom, olha lá, venda 7% superior, NOI 2% inferior, Boulevard Feira 7% inferior, venda 5% superior, NOI 7% inferior, Parque Lagos indo bem, tá em fase de tá em maturação também, né? Ele o Parque Sul, né? Faz maturação, Parque Lagos indo bem. Esse aqui, né? Os números aí são bem inflados por conta da maturação. O Madureira, 17% inferior. E aí ele escreve pra gente. É importante ressaltar que em junho de 22 o NOI do Madureira teve impacto de efeito não recorrente da recuperação de inadimplência, valor de 393 mil. Isolando esse efeito, o NOI teria sido 2% inferior. Então vocês entendem, por isso que a gestão tem que trabalhar nos números e trazer os números pra gente de forma correta, porque senão você olha e fala assim, caraca, o que tá acontecendo com a Madureira? Madureira tá quebrando, né? Tá quebrando, entre aspas. Não está. Mas assim, por isso que a gestão, não adianta simplesmente soltar o número na sua mão e dane-se. Porque não dá, galera. A gente não tem acesso aos números na vírgula. Tem até fundos que tem planilha de fundamento e tal, mas, porra, imagina você ter que abrir planilha de fundamento para tentar entender. Porra, escreve no relatório, né? Isso aí, nunca vi isso. Tem fundo que parece que tem preguiça. O RI é preguiçoso, né? Não quer escrever um relatório decente, mas aqui eles explicam direitinho. E o Campinas. Então, galera, é isso que a gente vai comentar sobre o MOL. Vamos ficar de olho, né? Vamos acompanhando essa questão da alavancagem, de um possível crescimento. Eu imagino que em algum momento eles chamem a emissão, mas como eu falei, a cota ainda está um pouquinho para trás, mas a gente vai ver. Se continuar pagando 80 centavos, pode ser que a cota se anime, beleza? Então valeu aí, tamo junto, até a próxima. Fui!